Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de São Carlos para a realização da sessão solene em homenagem ao Grupo de Voluntários da Escola Bíblica Infantil São Carlos. Convidamos o vereador Edson Ferreira, que nesta noite representa o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, a assumir a presidência da mesa de autoridades que dirigirá os trabalhos desta sessão solene. Para a composição da mesa de autoridades, convido a senhora doutora Valéria Baltazar, chefe de gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, representando nesse ato o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ayrton Garcia Ferreira. Convido também o excelentíssimo senhor pastor Rocha, representando nesse ato o pastor Marcelo Vanderlei, da Igreja Universal do Reino de Deus. Excelentíssima senhora Deise Rocha, representando a senhora Márcia Francisca da Silva, responsável regional do São Carlos da EBI. Elizabeth de Lima Pinheiro Marques, coordenadora regional da EBI São Carlos. Helenice Rufini, coordenadora da EBI São Carlos. Também Sandra Tagliatella, pedagoga. Agradeço também a presença dos voluntários da Escola Bíblica Infantil. Em pé, ouviremos e cantaremos o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos. vida no teu seio mais amores. Ó Pátria, Pátria,
eterno seja assim, o lámparo dos ventos estrelado, bendito verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas certos da justiça clamor forte, terás no filho teu não foge a luna, nem dele quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol. És ao tempo, presépio e palácio, onde mora da graça o crisol. Se o Gregório murmura em surdina, uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus em revés. Minha terra, cidade, sorriso, de São Paulo, esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, por te amar e servir o Brasil, Brasil. Podemos sentar, por gentileza. Para a abertura desta sessão solene, passo a palavra ao vereador presidente desta sessão, Edson Ferreira. Senhores e senhoras, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta Câmara Municipal. Agradeço ao presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, que impossibilitado de comparecer a esta sessão solene, devido ao compromisso já assumido anteriormente, me solicitou que representasse nessa data. Declaro aqui aberta a sessão solene em homenagem ao Grupo de Voluntários Escola Bíblica Infantil, a EBI. Vereador Edson Ferreira, nesse momento, irá também proferir a sua palavra, proferir o seu discurso, nesta sessão solene em homenagem ao Grupo de Voluntários da Escola Bíblica Infantil.
A IBI, Escola Bíblica Infantil, tem por objetivo levar a educação cristã para as crianças de uma forma dinâmica e atrativa, bem como dar apoio, suporte, orientação aos pais responsáveis de como educar seus filhos no caminho de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, a IBI é muito mais que um local onde as crianças ficam enquanto os pais participam de um culto, visando formar uma geração consciente de seus valores e responsabilidades e capacitar crianças para exercerem seu papel de cristão na sociedade, cumprindo o propósito de Deus, expandindo o seu reino através da educação cristã, trabalhando em aliança com os pais, cooperando na educação dos filhos, sobre a cobertura espiritual da igreja. A IBI sempre demonstrou preocupação e carinho no que diz respeito ao trabalho com as crianças, para um melhor aprendizado das crianças e organização do trabalho pedagógico, levando em consideração que cada uma delas possui as suas peculiaridades básicas de aprendizado. A IBI é dividida por faixas etárias. Tem berçário de 0 a 12 meses, o maternal de 2 a 3 anos, o primário de 4 a 7 anos, os juniores de 8 a 10 anos. Para realizar o trabalho de educação cristã, a IBI conta com a colaboração de educadores que, com empenho e dedicação, têm levado a palavra de Deus para as crianças. A sua missão é cumprir o mandamento da palavra de Deus que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Vale ressaltar a importância que os voluntários têm em todo esse processo, pois sem eles não seria possível atingir os objetivos desse belo projeto. Parabéns a cada um dos voluntários que se dispõe a dedicar um pouco do seu tempo a pessoas que não têm nada a oferecer em troca. O trabalho voluntário é a arte de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir felicidade. Com a palavra, nesse momento, a pedagoga Sandra Tagliatella. Boa noite a todos. Meu nome é Sandra, eu sou formada em pedagogia e atualmente estou fazendo psicopedagogia na UFSCar. Hoje eu vou estar falando um pouquinho da habilidade social na infância como integração entre família e escola. A competência social na infância se faz importante para que a criança possa desenvolver sua capacidade de lidar com situações adversas, demonstrando senso de humor, empatia, autonomia, resolução de conflitos, flexibilidade, iniciativa, paciência, entre outros. Esse texto ele foi tirado de uma escritora, né, que é a Fernanda Carvalho.
Eu achei muito importante, porque eles falam muito da habilidade, né, das crianças, e também fala do projeto, né, que se pode trabalhar com a criança. Então, nos dias de hoje, é possível perceber o quanto a sociedade vem se modificando ao longo do tempo. Cada vez mais essa mudança exige adaptação ao contexto onde estamos inseridos, seja em trabalho, escola, família, sociedade em geral. Ela fala que, na rotina profissional, como psicóloga, né, na psicóloga clínica, é também como referência a atuação uma escola, e ela também é uma referência como escola que realiza um trabalho, né, voltado ao tema que ela tá falando. E é possível notar o quanto os pais e educadores têm se queixado sobre as diversidades de comportamento que as crianças e adolescentes apresentam no dia de hoje. As crianças passam por várias fases no desenvolvimento, aprendendo as regras, normas e valores, tanto em casa quanto na escola. E podendo se deparar com regras sociais contraditórias em algumas ocasiões. E para lidar com as modificações culturais da sociedade, que se ocorre naturalmente ao longo do tempo, a criança precisa cada vez mais se aperfeiçoar suas habilidades sociais, né? O termo habilidades sociais, geralmente utilizado no plural, aplica-se a diferentes classes do comportamento social a respeito de um indivíduo, que contribui para a competência social, favorecendo um relacionamento saudável e produtivo com as demais pessoas. Essa fala foi tirada, né, do livro do Del Prete. Del Prete de Acordo, que é a referência no assunto, né? Ele desenvolve a competência social em algo muito valioso e enriquecedor para as relações interpessoais, enquanto que o repertório social empobrecido pode construir sintomas correlatos de problemas psicológicos. E assim é possível notar a preocupação de pais e educadores totalmente válido por as crianças que desenvolvem suas competências sociais mais cedo, que estará buscando promoções de qualidade de vida e prevenindo problemas na infância e na adolescência. A competência social na infância se faz importante para que a criança possa desenvolver sua capacidade de lidar com situações adversas, demonstrando senso de humor, empatia, autonomia, resolução de conflito, flexibilidade, iniciativa, paciência, entre outros. De acordo com Del, os problemas comportamentais e emocionais manifestados pelas crianças são classificados pela psicologia infantil em dois grandes grupos: o externalizantes, que surge na relação com outras pessoas, que vem agressividades física, verbal, comportamento opositor, e os internalizantes, que se expressam em relação com o próprio indivíduo, que vem a depressão, o isolamento social, a fobia e a ansiedade. A relação entre habilidades sociais e dificuldade ou distúrbio da aprendizagem tem sido objeto de muitos estudos, pois, geralmente, crianças com problemas de aprendizagem são avaliados negativamente em suas competências sociais por colegas, professores e até mesmo pelos pais. Geralmente, as queixas dos professores referente às crianças são que elas são agressivas, imaturas, menos orientadas para tarefas, menos consideradas pelos colegas em suas opiniões ou com mais problemas de comportamento. Assim, mesmo em situações não escolares, tendem a apresentar dificuldade para conversar, realizar trabalhos em grupo, compartilhar brincadeiras e interagir com colegas, muitas vezes sendo referidas como inquietas, briguentas, inibidas e sem iniciativa. O treinamento da habilidade social pode ocorrer como alternativa de prevenção por meio de ações integradas entre a escola, a família, mas também pode estar associada a intervenções, buscando a superação de dificuldades interpessoais e demais problemas que podem estar associados a este.
A qualidade do relacionamento interpessoal da criança está, teoricamente, sob o controle mais direto da família e da instituição responsável pela educação e o desenvolvimento, como escola e creches. Nesse sentido, o investimento das habilidades sociais na infância é de extrema importância, pois as dificuldades interpessoais nesse período do desenvolvimento humano são mais prováveis de serem superadas e atendidas de maneira precoce. Já os problemas comportamentais que surgem na adolescência são mais resistentes a intervenções, requerendo programas com metodologia individuais, maior esforço para que se consiga obter um resultado satisfatório. Aí tem a bibliografia que foi tirada de Del Frete. Então, falando um pouquinho, né, desse apoio, né, falando um pouquinho do apoio da EBI no desenvolvimento, no apoio na sala de aula, tem uma contribuição muito, muito boa, porque a gente vê a diferença das crianças que são que vêm de um projeto, né, de uma educação cristã e das que não desmerecendo as outras crianças, e sim que a gente vê a diferença, porque com esse projeto, que eu acho que deveria ter muitos outros relacionados ao infanto, juvenil e à criança também, esse trabalho da Universal, do Reino de Deus, que vem a EBI, por ser um projeto de levar a educação cristã para as crianças de forma dinâmica e atrativa, e também tendo o apoio, né, apoiando os pais e os cuidadores, o que é responsável pela criança, tem a diferença na sala de aula, porque a gente vê a diferença da criança que tem essa direção, que é a direção de Deus, a direção cristã, das que não tem. Tanto no linguajar, como no comportamento, em vários aspectos, a gente vê essa diferença. Por isso que o trabalho da EBI, dos colaboradores, é muito importante, gente. É muito importante mesmo. Que Deus abençoe e continue nos abençoando, para que nós venhamos ter capacidade cada vez mais para estar iniciando. Porque eu, como pedagoga, como agora psicopedagoga, no ramo do psicopedagoga, eu vejo o quanto que é importante tendo uma direção espiritual para essas crianças. Muito obrigada. Com a palavra, Elizabeth de Lima Pinheiro Marques, coordenadora regional da EBI São Carlos. Boa noite a todas, né? Mediante a isso que a dona Sandra acabou de nos dizer, a gente consegue mensurar a nossa responsabilidade diante da vida desses seres tão indefesos, né? Nós temos visto que a sociedade hoje em dia, o nosso trabalho tem se tornado cada vez até mais difícil, e muitas vezes se a gente for olhar com os olhos físicos, até impossível. Porque o que nós vemos hoje em dia são crianças que são abandonadas afetivamente dentro dos seus lares, né, sendo criada por uma televisão, por um celular. Os pais mais preocupados com as suas próprias carreiras, com o seu próprio bem-estar e terceirizando a educação dos seus filhos. E nós temos recebido essas crianças todos os dias nas nossas salas de aulas, depressivas, potencial suicidas, um desejo de morrer, muitas de vocês sabem disso. Crianças oprimidas, com doenças de ordem psicossomáticas, crianças sem perspectiva de um futuro. Então, eu em minhas orações, eu perguntei a Deus, meu Deus,
qual é a nossa responsabilidade mediante a isso? O que nós podemos fazer para ser esse suporte que muitas vezes é o único que essas crianças têm? Então Deus ele me fez lembrar de uma passagem a respeito de um rei que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele não foi um herói de guerra, ele não foi um conquistador, mas ele foi um exemplo, que eu carrego isso dentro de mim, e quando eu leio essa passagem, eu sempre lembro que a palavra de Deus, aquilo que nós ensinamos para as crianças em sala de aula, não é uma simples palavra, ela é transformadora. Ela é capaz de mudar uma vida, ela é capaz de transformar o caráter de uma pessoa. Então, o que me veio à memória foi a respeito do rei Josias. Ele teve dentro da sua parentela maus exemplos, como as crianças vivenciam isso dentro da própria casa. Pais que são viciados, que não têm paciência, que não dão atenção. A história dele mostra que o pai e o avô foram governantes perversos, que não tinham amor pela sua pátria, que não temiam a Deus. Ele cresceu vendo esse tipo de exemplo. E quando o pai dele morreu e ele assumiu o trono de Israel, ele tinha apenas 8 anos de idade. Então, como uma criança de 8 anos vai conseguir governar um reino? Provavelmente, ele teve ao lado dele, nesse período, homens sábios, pessoas que temiam a Deus, que ensinaram para ele o caminho correto, que ensinaram os valores corretos para ele, aquilo que ele não tinha como referência na família, ele recebeu dessas pessoas, que fez ele ser o que ele foi um influenciador, ele mudou uma geração. No tempo de reinado dele, ele trouxe paz para o seu povo, prosperidade, ele foi um excelente governante, ele levou o povo a voltar a temer a Deus, levou o povo a buscar suas raízes, transformarem os seus caráteres, serem bons pais de família, serem homens tementes a Deus. Ele teve esse poder com apenas 16 anos de idade. Então, quando eu li esse versículo, foi o que Deus ele me mostrou, que essa é a nossa função. Muitas vezes, quando você entra em sala de aula, você também tem os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades do lado de fora. Mas quando você atravessa por aquela porta, você deixa os seus problemas lá fora e você dá a sua vida por essas crianças que muitas vezes só tem você como referência boa na vida dela. Então Deus ele diz assim, olha o que ele deixou a respeito de Josias. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro semelhante. Segundo Reis 23, 25. Após a sua morte, o país entrou em luto, de tão amado que ele era. Então, educadoras, muitas vezes sem você saber, você está educando, formando o caráter de um futuro governante da nossa cidade, do nosso país, quem sabe. Então, eu queria nessa noite agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês, porque é uma verdadeira missão que vocês têm, porque nem todo mundo tem amor, paciência, habilidade e disposição para estar nesse trabalho. E Deus separou cada uma de vocês. Então eu só tenho hoje a agradecer pela vida de cada uma e que Deus ele possa continuar capacitando o trabalho e a voluntariedade de cada uma de vocês. Que Deus abençoe a todas nós.
Com a palavra, Patrícia. Boa noite. Quando a minha filha chegou à IBI, ela era uma criança muito agressiva, desobediente. Eu não tinha controle nenhum sobre ela. E, através do trabalho da EBI, a minha filha hoje é uma menina obediente. E o principal de tudo, ela é temente a Deus, mas graças à paciência e o carinho e o cuidado das educadoras. Com a palavra, Helenice Rufino, coordenadora da IBI São Carlos. Boa noite, meu nome é Helenice. E assim, quando eu cheguei na igreja 10 anos atrás, o primeiro trabalho que me apresentaram foi o da IBI. E eu não pensei duas vezes em aceitar, porque quando eu era muito jovem, eu sempre quis estar dentro de uma sala de aula. Mas por escolhas erradas que eu acabei fazendo, eu não pude concluir. E Deus me deu uma oportunidade, diferente de tudo aquilo que eu imaginava. Eu pude estar com as crianças, realizar o sonho que eu sempre quis, só que de uma forma diferente. Levar às crianças o que eu aprendi, o que Deus fez por mim, e mostrar que a gente pode ser diferente na vida, a gente pode ter oportunidade. E o que eu falo para as meninas na igreja, o nosso trabalho é plantar uma sementinha dentro do coração de cada uma daquelas crianças que Deus leva até nós. Por quê? Aquela semente, ela vai ser plantada, nós vamos ensinar ela a aguar e fazer com que no futuro ela dê frutos. E essa criança, ela vai ser uma criança melhor em casa, com os pais, na escola, no mundo, porque o mundo apresenta um brilho muito grande para todas as nossas crianças. Mas se ela vai para o mundo com a semente plantada, ela será uma criança diferente. E qual que é essa semente? Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e ao teu próximo. Porque quando você tem na vida esses dois mandamentos, a sua vida é completamente diferente. E tudo é diferente. Aquela criança, ela vai ser uma criança muito melhor, um adulto muito melhor. E eu quero agradecer agora a todas vocês que estão aqui. E assim, cada vez que você entrar naquela sala, lembre-se sempre, foi Deus que te colocou lá. Então, faça tudo com muito amor, com muito carinho. Qualquer coisa que você estiver fazendo, se você estiver catando um lixinho no chão, você está fazendo para Deus. E você será muito abençoada, porque você estará abençoando aquelas crianças. Mas você, a sua família, também está sendo abençoada, porque Deus está cuidando de cada uma de vocês. Obrigada. Fará uso da palavra nesse momento a doutora Valéria Baltazar, chefe de gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, nesta solenidade, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira. Acho que tá. Senhor presidente, autoridades já nomeadas pelo protocolo e a todos os presentes, uma boa noite. É com muita honra que hoje estou aqui representando o prefeito Ayrton Garcia Ferreira, que, por motivos da sua agenda, não pôde estar presente. Mas
eu trago um abraço aos senhores do nosso prefeito. Eu também gostaria de parabenizar o vereador Edson Ferreira, que hoje preside esta casa, pela iniciativa dessa homenagem. E parabenizar também ao grupo de voluntários da Escola Bíblica Infantil, EBI, na pessoa do pastor Rocha, e a coordenadora regional, senhora Elizabeth Marques, e a todos envolvidos no projeto. Que é um projeto alicerçado na família, no amor, principalmente nas crianças, trazendo, através desse projeto, né, a palavra de Deus, tá? Meus parabéns a todos. Neste momento, o vereador Edson Ferreira entregará a Elizabeth, coordenadora regional da EBI, um quadro contendo a seguinte inscrição, abre aspas. Elizabeth de Lima Pinheiro Marques, coordenadora regional EBI São Carlos, receba os cumprimentos deste legislativo pelo importante trabalho desenvolvido há 23 anos junto à EBI, sempre levando boas sementes ao coração das crianças para que a geração futura dê bons frutos e a sociedade seja formada por pessoas melhores. Parabéns. São Carlos, 8 de agosto de 2019, Lucão Fernandes, presidente, fecha aspas. Também o vereador Edson Ferreira homenageará com a placa Helenice, coordenadora da EBI São Carlos, onde consta a seguinte inscrição, abre aspas. Helenice Rufino, coordenadora EBI São Carlos, receba os cumprimentos deste legislativo pelo importante trabalho desenvolvido há 12 anos junto à EBI, sempre levando boas sementes ao coração das crianças para que a geração futura dê bons frutos e a sociedade seja formada por pessoas melhores. Parabéns. São Carlos, 8 de agosto de 2019, Lucão Fernandes, presidente, fecha aspas. A senhora Deise Rocha, que nesta noite representa a Márcia Francisca da Silva, responsável regional São Carlos da EBI, receberá do presidente da solenidade, vereador Edson Ferreira, uma placa com a seguinte inscrição, abre aspas. Márcia Francisca da Silva, responsável regional São Carlos, receba os cumprimentos deste legislativo pelo importante trabalho desenvolvido junto à EBI, sempre levando boas sementes ao coração das crianças, para que a geração futura dê bons frutos e a sociedade seja formada por pessoas melhores. Parabéns. São Carlos, 8 de agosto de 2019, Lucão Fernandes, presidente, fecha aspas. A chefe de gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, doutora Valéria Baltazar, em nome do prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira, entregará para o pastor Rocha, que representa o pastor Marcelo Vanderlei, uma placa com os seguintes dizeres, abre aspas. A Prefeitura Municipal de São Carlos tem a honra de homenagear o grupo de voluntários da Escola Bíblica Infantil, EBI, São Carlos, 8 de agosto de 2019, Ayrton Garcia, prefeito, fecha aspas. A seguir, serão entregues diplomas aos voluntários desse importante programa. Convidamos, portanto, os voluntários para que venham em fila, por favor, até a frente, para receberem do vereador Edson Ferreira o seu diploma, onde consta a seguinte inscrição. Homenagem em nome da Sociedade São Carlense aos voluntários EBI São Carlos
pelos trabalhos de evangelização e pelas ações de restauração de vidas. Abre aspas. Ninguém pode fazer tudo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. Fecha aspas. São Carlos, 8 de agosto de 2019, Lucão Fernandes, presidente. Por favor, vocês podem vir em fila, recebendo o diploma 1 a 1, retornando ao lugar em seguida. Com a palavra, nesse momento, o pastor Rocha, que nesta solenidade representa o pastor Marcelo Vanderlei, da Igreja Universal do Reino de Deus. Olá, boa noite a todos. Representando o pastor Marcelo, como também a Igreja Universal, estamos aqui primeiramente para agradecer a cada uma das senhoras voluntárias pelo empenho e a dedicação em levar a palavra de Deus às crianças. Lá em Mateus capítulo 19, verso 14, o Senhor Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, ou as crianças, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele fez uma comparação da entrada ao reino de Deus através de uma criança. A criança, ela é um ser pura, é um ser sem malícia, sem mágoa, sem maldade. O Senhor Jesus, ele nos dá como exemplo a criança para a entrada no reino de Deus. E aí a gente vê a importância das educadoras da EBI
em cuidar das crianças que chegam a cada dia às nossas salas, tanto aqui na catedral, como também em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Eu estava, enquanto ouvia aqui os depoimentos, eu estava me lembrando, na minha época em que eu era criança, algumas vezes eu fui à igreja, minha mãe me levou, e eu me lembro de forma clara, um dos ensinamentos que uma tia, ou uma educadora da EBI fez àquela altura. Ela até fez uma brincadeira dizendo que Jesus, ou ele viria em um dia de chuva, de frio, ou até mesmo em um sábado, porque nesses dias as pessoas não costumam ir à igreja, isso naquela ocasião, naquela época, e aquilo ficou marcado dentro de mim. A gente teria que estar pronto para a volta de Jesus, independente de qualquer circunstância ou situação. Então, você, tia da EBI, você tem um papel fundamental, não só na educação, mas na salvação dessas crianças. Eu entendo que, como pastor, a gente recebe pessoas que cresceram de forma triste, de forma complicada, porque quando criança não tiveram uma base, não tiveram uma estrutura, os pais muitas das vezes não tinham discernimento ou cabeça para educar os filhos, ainda mais nos dias de hoje, aonde com o crescimento da prostituição, é normal você ver uma criança cuidar de outra. Como que uma criança vai educar outra? Então é bem complicado no dia a dia. Então quando essa criança ela chega, a exemplo, à sala da EBI, vocês como mulheres de Deus têm esse papel de receber com amor, com carinho, dar aquele abraço, dar aquela palavra. Muitas das vezes você olha para a criança, pode parecer que não, mas aquela palavra, a qual foi dita naquela aula, vai ficar gravado dentro dela. Eu entendo que, como pastor, nós cuidamos aí meia vida de uma pessoa. A pessoa chega com 20 anos, 30 anos, dependendo na igreja, outros com um pouco menos. A educadora da EBI não, ela pega a criança já no início da vida e ela dá um norte, ela dá um rumo para aquela criança segundo a palavra de Deus. Pode acontecer da manhã ou depois aquela criança se desviar do caminho, pode acontecer, mas tudo aquilo que foi ensinado vai ficar gravado, como está escrito, ensina a criança no caminho que ela deve andar, mesmo depois de velho não se desviará, e ainda que se desvie, ela vai voltar ao caminho, graças ao trabalho que foi feito nas salinhas da EBI. Inclusive, quero aqui aproveitar a oportunidade e fazer uma oração pelas senhoras, para que Deus continue dando sabedoria, para que Deus continue dando força, porque vocês como voluntárias se colocam à disposição do reino através do amor e a dedicação às nossas crianças. Então que Deus possa suprir as suas necessidades, dar sabedoria, e que através de vocês, a exemplo do que a esposa, ela disse aqui, a dona Beth, vocês podem estar gerando governantes, como também pode estar gerando homens e mulheres de Deus para o altar, crianças que amanhã serão aí instrumentos na mão de Deus, não só para o benefício da sociedade, como principalmente para o reino dos céus. Então, por favor, eu gostaria de pedir a todos que ficasse de pé, encurvasse a sua cabeça, por gentileza. Vamos fazer uma oração. Senhor, Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti em oração, meu Deus, por todas as educadoras aqui presentes, como também aquelas que por uma questão de trabalho não puderam vir, e a todos, ao vereador Edson, a senhora representando, meu Deus, aqui o nosso prefeito, a todos que estão aqui presentes, todos que estão participando de forma direta ou indireta desta homenagem, que o Senhor coloque a tua mão, meu Pai, faz a tua obra. Te peço também, meu Deus, por todas as crianças de São Carlos, meu Deus, independente se os pais são católicos, espíritas, como este que está acompanhando agora essa transmissão, que o Senhor faça a tua obra. Se há uma criança, meu Deus, doente, há uma criança que não dorme, há uma criança, meu Deus, que se encontra com seu estado emocional abalado, que o Senhor visite agora o mais íntimo do coração, da mente,
Que o Senhor cure os enfermos, liberta, meu Deus, de toda dor e sofrimento, e que o teu nome seja glorificado através da cura, da vitória dessa criança. Te peço pelos pais, que onde há um pai, uma mãe, que o Senhor dê sabedoria, direção, até porque, meu Deus, os pais são os maiores exemplos para os filhos. Que o Senhor os abençoe, e abençoe a cada uma dessas educadoras, que com amor, que com carinho, que com paciência, se dedicam em pregar a tua palavra. Que o Senhor as abençoe, e que a noite de hoje fique marcada como uma noite especial na vida delas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam que assim seja, graças a Deus. Amém. Então, em nome do pastor Marcelo, como também da Igreja Universal, quero agradecer de todo o coração ao empenho de cada uma das senhoras, e que você não se limite apenas a cuidar das nossas crianças, mas que você, como uma mulher de Deus, uma educadora, possa fazer discípulos ou discípulas, para que através de você, outras mulheres mais, independente de idade, possam estar aí se dedicando ao cuidado das nossas crianças. Agradeço a todos. Com licença. Para o encerramento desta solenidade, passo a palavra ao vereador Edson Ferreira. Bom, primeiro eu quero, antes de encerrar, agradecer ao Adão Geraldo, agradecer aos funcionários da Câmara Municipal que estão até agora trabalhando para que as pessoas pudessem ter a imagem que nós estamos tendo hoje, né, sendo transmitido ao vivo, e agradecer a Dona Valéria, doutora Valéria, né, que é chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Agradecer ao pastor Rocha, a Dona Deise, Dona Elizabeth, a Dona Helenice, Dona Sandra. Agradecer a presença de todos vocês, parabenizar, pessoalmente aqui eu gostaria de fazer isso, parabenizar esse trabalho da EBI. Conheço, vai completar agora 20 anos, né? Estou há 19 anos na igreja, vejo esse trabalho há muito tempo. Inclusive essa semana estive vendo junto com a minha esposa alguns vídeos da escolinha das educadoras, das crianças, e algumas hoje estão aqui como educadoras. E isso é muito bacana de ver, é a recompensa que nós temos, como foi falado, né, formar o caráter dessa pessoa, que faz a diferença, um caráter, como no caso de um homem ou de uma mulher, de uma criança, de uma menina ou de um menino, homem e mulher de Deus, que faz a diferença. Eu quero dar um exemplo aqui, não estava nada marcado, mas eu lembrei, como eu vi essa semana esse vídeo, vi muitas crianças que estão hoje aqui, né, são educadoras. Quero lembrar também que em 2018 nós tivemos aqui o Parlamento Jovem, onde uma dessas crianças que estava no vídeo é a Luciele, que está ali de pé. Aqui teve os projetos do Parlamento Jovem, e a Luciele, que hoje é uma educadora, foi a vencedora do projeto Parlamento Jovem de 2018. Então, isso me veio agora isso, né, lembrando, por isso que eu anotei rapidinho. É gostoso de ver, é bacana. Eu vi, depois que eu cheguei na igreja, a transformação na minha vida, porque eu tenho várias partes do meu corpo quebrado, porque eu era difícil de parar, né, eu era da pá virada, como as pessoas diziam. E quem olha para mim hoje, vê uma pessoa totalmente transformada, com um caráter diferente. E assim a gente fica feliz de ver as crianças tendo esse caráter, principalmente baseado na palavra de Deus. Então, mais uma vez aqui, parabéns a todas as educadoras da Escola Bíblica Infantil da EBI, da Igreja Universal do Reino de Deus.
Agora, encerrando, agradeço a todos que compareceram a essa sessão solene. Não poderia de registrar aqui o orgulho da Câmara Municipal em homenagear os voluntários da Escola Bíblica Infantil. Parabéns a todos, muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos.